conseguido levar a palavra de Deus em todos os lugares, pelo Rio de Janeiro, nós temos visto Deus operando. A vontade do Senhor é de operar em todas as pessoas. Entenda que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus cura alguém à sua esquerda, Ele está pronto a curar alguém à sua direita. Se Ele cura alguém atrás de você, Ele cura alguém que está à sua frente. Ele cura você. Não só cura com a cura física, que lógico que é maravilhoso recebê-la, mas Ele cura inclusive aquilo que está mal resolvido dentro da gente. Quando as coisas às vezes de fato existem exteriores que são inúmeros problemas, mas que têm como origem os problemas que estão dentro de nós. E eles precisam igualmente ser resolvidos, tanto quanto aos milagres exteriores, os milagres interiores precisam acontecer também. E Deus faz as duas coisas. Nós precisamos dar ouvido à palavra dEle, Ele sara a gente por dentro e por fora. Amém? Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, Ele salva, Ele transforma as nossas vidas. O que precisamos mais do que nunca é de verdade depositar a fé no que o Senhor ensina em Sua palavra. Eu sou apenas um simples servo de Deus, mais nada, sou tão necessitado de Jesus quanto você, ou quem sabe eu seja até mais do que você. O que a gente precisa é depositar a fé no lugar certo. E qual é o lugar certo para se colocar a fé? Aqui, ó, na palavra de Deus. Se você faz isso, a palavra produz fé no seu coração, ela age na sua vida, e assim o Senhor Deus será glorificado. Amém? A palavra que eu trago para você encontra-se aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se não, ouça, Deus vai te falar com você também. Essa foi uma palavra que Deus falou no meu coração. Eu espero que fale ao seu também. Aqui descreve o seguinte, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Só isso aqui. Vamos entender o seguinte. A Bíblia fala para a gente que o Simão Pedro, ele se apresentou dizendo: Simão Pedro, o quê? Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Antes da gente ser qualquer coisa na vida, nós precisamos ser servos. Ser servo de Deus significa não ter vontade própria. Significa, ou ainda que tenhamos a nossa vontade, submetê-la à vontade daquele que é o nosso Senhor. Porque quem é servo não faz a sua vontade, faz a vontade do seu Senhor. Jesus chegou a explicar dizendo: de que adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Não adianta de nada. É muito fácil a gente cantar uma canção e dizer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. É muito fácil dizer nas nossas orações Senhor Jesus, mas não é tão fácil assim realmente tê-lo como Senhor da nossa vida. O próprio Senhor Jesus, Ele quando veio ao mundo, diz a palavra que Ele não veio ao mundo como Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, desceu a essa terra em forma de homem, e Ele se submeteu a uma posição de servo. Ele foi servo de Deus. A Bíblia diz que mesmo sendo Ele filho, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele se submeteu a Deus em todo o tempo. Não existe maior exemplo de servo do que o do próprio Senhor Jesus. Ele é o maior servo de Deus. Aliás, Ele é maior em tudo. Ele é exemplo de tudo.
E nós precisamos seguir os passos de Jesus. O Pedro, se empenhando em seguir os passos de Jesus, procurava também ser um servo de Deus. Então, ele, antes de ser apóstolo, ele dizia: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu não posso simplesmente dizer eu sou pastor. Antes de eu ser um pastor, eu preciso ser um servo de Deus. Os obreiros, antes de serem obreiros, precisam ser servos de Deus. Você, membro da igreja, antes de ser um membro da igreja, precisa ser um servo de Deus. Como profissional na sua profissão, antes de você exercer a sua profissão, antes de ser qualquer coisa, pastor, eu sou analista de sistema, então antes de ser um analista de sistema, seja um servo de Deus, analista de sistema. Antes de ser um advogado, seja um servo de Deus, advogado. É um pedreiro, antes de ser um pedreiro, seja um servo de Deus, pedreiro. Antes de ser uma cabeleireira, seja uma serva de Deus, cabeleireira. É uma dona de casa, seja uma serva de Deus, dona de casa. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser servos. Quando somos servos, nós temos a promessa do próprio Deus que diz que Ele confirma a palavra do seu servo. Aí nós vamos ser pessoas que vamos orar, que vamos mandar o mal embora, e o mal vai se submeter, porque o próprio Deus confirmará as nossas palavras nas nossas orações. Nós vamos reivindicar o poder de Deus, e Ele vai entrar em ação e vai operar na nossa vida. Mas se formos servos. Se não formos servos, a gente vai dizer como o mundo aí costuma dizer: quanto mais eu rezo. Aparecendo muita assombração para você? Você está aparecendo muita assombração na tua vida, que está lhe faltando ser um servo de Deus de verdade. Porque na hora que nós nos tornamos verdadeiros servos de Deus, o Senhor confirmará as nossas orações, as nossas palavras. Nós vamos ver Deus sendo conosco, entrando com a gente nas batalhas e nos fazendo vitoriosos delas. Mas quando o Senhor não é Senhor de fato da nossa vida, quem é Senhor da nossa vida somos nós. Aí conduzimos a nossa vida da maneira que a gente acha que tem que conduzir. Fazemos aquilo que a gente acha que está na nossa cabeça fazer. Não nos submetemos aos mandamentos, aos ensinamentos que o Senhor nos dá em sua palavra. Aí, que compromisso Ele tem que ter conosco, se nós não temos esse compromisso com Ele? Ele diz: eu confirmo a palavra do meu servo. Do meu servo eu confirmo. Mas quem não é meu servo, eu não tenho compromisso com ele. Por quê? Porque ele não tem comigo. Então nós precisamos ser servos de Deus acima de tudo. Amém? Amém. Servos de Deus, e mesmo quando o coração está entristecido, e a gente lá, parece que o coração está querendo ficar magoado, vai viver o que a palavra diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Eu preciso limpar o meu coração. Poxa, eu magoei alguém, eu preciso pedir perdão a essa pessoa. Eu me entristeci com alguém, eu preciso limpar o meu coração dessas coisas. Porque como posso eu dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Vira uma mensagem incoerente. Não, eu amo a Deus e não amo o meu próximo. Será que isso é verdade? A Escritura diz que não. Então a gente precisa começar a ser servo de Deus. Um servo de Deus, a Bíblia diz que quando alguém nos manda ir uma milha, disse Jesus: vá 2. Vá 2 milhas.
A Escritura nos mostra que o caminho que temos que andar é um caminho de obediência, de submissão à palavra de Deus, para que de fato Ele seja nosso Senhor. Não de boca, não de conversa, mas de verdade. Aí nós vamos estar agradando a Deus, o Senhor será conosco e nos honrará. Quando Pedro, esse aí, Simão Pedro, estava pescando, passou uma noite toda, nada ele pescou. Estava lavando as redes para ir embora para casa, achando que tinha sido uma noite de derrota como pescador, mas ele estava pronto para ir embora. Aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, o Senhor Jesus disse a ele: afasta um pouco o barco da terra. Ele afastou, ele obedeceu. Jesus usou o barco dele como um púlpito para poder pregar, como se fosse um altar, uma plataforma mais alta, que as pessoas pudessem visualizar melhor o Senhor Jesus, e ele pregando, e o Pedro do lado ouvindo. Termina a mensagem, muita coisa deve ter acontecido ali, que o texto bíblico não nos relata, que o assunto é bem resumido. Mas Jesus deve ter ali pregado, pessoas se converteram, expulsou demônios, curou enfermos, fez tudo o que tinha que fazer. A mensagem foi dada para o povo, e aí o Pedro do lado vendo tudo acontecer. E aí disse o Senhor a ele: Pedro, faze-te ao alto mar e lance a rede para pescar. Ali eu aprendo uma lição, que todo mundo que obedece a Jesus nunca perde nada. O Pedro não perdeu nada. Ele emprestou o barco dele para Jesus. Ele obedeceu Jesus, afastando um pouco o barco da terra. E daqui a pouco, disse o Senhor a ele: volte ao alto mar e lance a rede para pescar. Ele lançou, e a Bíblia diz que quando ele puxou aquela rede, veio tão cheia de peixe, que dava para pagar o aluguel do barco dele por um ano, né? Não era nem por um dia. Que tamanho pescaria fez ele? O barco dele encheu um outro barco, teve que pedir ajuda a amigos para que todos viessem para ajudá-lo, porque não comportavam os barcos, que já estavam quase que afundando, tamanha quantidade de peixe. Parece que todos os peixes do mar decidiram entrar na rede do Pedro. E ele não dava conta. Só que o Pedro foi alguém que obedeceu a Jesus, não foi? Jesus disse: faze-te ao alto mar. Ele podia usar o raciocínio dele, a razão dele, como um pescador, sabia muito bem o que era pescar. E ele podia dizer: Jesus, o senhor está equivocado, o mar não está para peixe, eu sou pescador de longa data, sei o que estou falando, ainda tentei pescar, não deu em nada, você vai me fazer voltar para o alto mar outra vez? E você que já andou de barco, sabe quanto é lento, né? Um barco para poder entrar no mar. É demorado para entrar, demora muito. Bate as ondas até romper aquela barreira e chegar a entrar em alto mar, chegar no alto mar, é tempo. Mas ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, nada pesquei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu vou te obedecer, porque o Senhor é o meu Senhor. A Escritura diz: não sabeis vós que sois servos daquele a quem obedeceis? É o que a Escritura diz. Nós somos servos daquele a quem? Somos servos daquele a quem? Obedecemos. Somos servos de Deus se a Deus obedecemos. Se não obedecemos o Senhor, somos servos dele? Não somos. Até podemos dizer que sim, mas não somos. A verdade não é essa. Não somos. Somos servos quando nós obedecemos. Então você veja bem que Pedro disse: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O Pedro foi um homem que obedeceu o Senhor. E não só nessa atitude, mas em outras mais, o Pedro obedeceu. Alguém pode dizer: Pedro também falhou, pastor. Verdade. Como eu e você falhamos, como servos de Deus também somos sujeitos à falha.
Não há em nós perfeição nenhuma. Precisamos a cada dia nos aproximar de Deus para que de fato Ele possa nos tornar mais perfeitos, ou seja, mais parecidos com Jesus. Mas não somos perfeitos. Somos muito longe dessa perfeição. Só que o Pedro foi um homem muito usado por Deus. Não só nesse caso, mas em outros tantos. Depois, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, foi, pregou, 3.000 pessoas se converteram. Depois o Pedro ia ser usado por Deus para curar os enfermos, e as multidões vinham até o Senhor Jesus. Descreve a palavra que a fama de Pedro cresceu, chegando às cidades vizinhas, e aí começaram a trazer pessoas doentes, enfermas, de vários lugares. O Pedro não dava nem conta de orar por todo mundo. Aí ele teve uma ideia. Ó, está um sol quente lascado, hein? Vamos fazer o seguinte: todos os doentes no chão, botar os doentes como se fosse a fileira do banco, assim, ó. Ele lá da ponta, debaixo do sol, fez uma sombra e foi passando com a sombra sobre todo mundo. E quando ia passando, os doentes iam se levantando, saindo da cadeira de roda, largando muleta, o leproso curado, o cego enxergando, o surdo ouvindo, e foi um festival de milagre para todo lado. E o Pedro disse: olha, eu vou passar minha sombra agora sobre os enfermos, e os enfermos vão ser curados. Isso não existia na Bíblia, nenhum exemplo existe disso. Mas o Pedro fez. E Deus fez o quê? Confirmou a palavra do seu servo. Os milagres aconteceram aos montes, porque ele era um servo, pessoal. Um servo. Só que este homem, que foi um servo, que foi tão usado por Deus, ele declara uma coisa nesse versículo 1 que me chama muita atenção. Olha o que diz aqui: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, preste atenção agora, aos que conosco alcançaram o que? Fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha para mim aqui, preste atenção nisso. O Pedro diz que nós alcançamos uma fé, diga comigo, igualmente preciosa. Vocês tomaram café? Vamos lá. Igualmente preciosa. Olha o que ele está dizendo. A fé que nós alcançamos é uma fé igualmente preciosa. O que é ser igual? É não ser diferente. Ser igual é não ser diferente. Ele está dizendo que a nossa fé, ela é igual a dele. Que a fé que nós alcançamos é tão preciosa quanto a fé que o Pedro alcançou. O Pedro foi tão usado por Deus, tinha uma fé preciosa, uma fé que produzia milagres, que fez maravilhas, que fez com que ele fosse usado por Deus tremendamente. Só que ele diz que a fé que nós alcançamos, esta fé é o quê? Igualmente. A Bíblia diz no texto de 1 João 5, diz lá que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que nos faz vencer as lutas desse mundo é o quê? É a nossa fé. E a fé que Deus nos dá, ela é tão preciosa quanto a fé que Ele deu para o Pedro. E sem mudar a Bíblia, diria para você, tão preciosa quanto Deus deu. A nossa fé é tão preciosa quanto a de Paulo, de Silas, de Tiago, do próprio Pedro. Tão preciosa quanto a fé de qualquer um. Tão preciosa é a nossa fé quanto a fé que Deus deu ao missionário R.R. Soares. A fé que Deus nos dá é tão preciosa quanto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que as irmãs aqui, cadê a mulherada aí? Cadê as irmãs? Vocês são 10, não é isso? Agora eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me responder e vão tirar nota 10, ok?
Preste atenção. Quando a senhora vai ao açougue e a senhora diz para o açougueiro lá: me dá 1 quilo de carne moída. Aí o açougueiro me pergunta: você quer a carne de primeira ou de segunda? Tá vendo? A irmã está inteirada no negócio. Olha aí. Aí quando as irmãs vão lá no mercado e vão comprar o arroz, aí a senhora vai na prateleira do mercado e lá tem o arroz tipo 1 ou tipo 2, não é isso? Está vendo como elas são 10? Não sabendo tudo, mas o povo, a fé não tem fé tipo 1, tipo 2. Só tem fé tipo 1, pessoal. A fé não tem fé de 2 qualidades. A fé de primeira e a fé de segunda. Não existe. Só existe uma fé preciosa, porque essa fé vem de nosso Senhor Jesus Cristo. É dom de Deus, é algo que Deus nos dá. E se Deus der mais fé para mim do que dá para você, então, meu amigo, Ele está fazendo diferença entre eu e você. E a Bíblia diz que Deus não faz diferença entre as pessoas. Isso significa dizer que Ele dá uma fé igualmente preciosa. Para quem? Para todos os que o ouvem. Porque é assim que a fé vem. A fé, ela é igualmente preciosa. O Pedro, que era um servo de Deus, ouvia o Senhor, prestou atenção e recebeu uma fé que não é em nada melhor ou superior à fé que Deus nos tem dado. Mas depois da oração, uma mulher que era surda foi curada. Eu estou pegando o testemunho dela. Quando eu terminei de pegar o testemunho da mulher que era surda, que tinha sido curada, mas alguém, quem mais foi curado agora? Veio a mulher assim: pastor, eu fui curada, eu fui curada, eu fui curada. E mexia as pernas desse jeito. A sua fé é tão capaz de ser abençoada, de trazer um milagre para a sua vida, quanto a fé que Deus deu para ela. Ou então Deus faz acepção de pessoas. Deus dá fé para um grupinho, mas não dá para o outro. Não existe isso. A fé que Ele nos dá é igualmente preciosa. Poxa, isso falou meu coração. Jesus, é tremendo isso. Pastor, então se as pessoas têm uma fé, quando elas ouvem a mensagem, elas recebem uma fé que é igualmente preciosa, por que um é curado e o outro não é? Por que um recebe o milagre e o outro não? Por que há essa diferença no sentido de vemos uns abençoados e os outros não? Por que será, pastor? E aí, pessoal? Por que será? Se a fé é igualmente preciosa, o que é que nos diferencia? O que eu vou dizer para você é o seguinte: o que nos diferencia é a prática dessa fé. Isso é o que faz a diferença entre a gente. A fé que Deus nos dá, a capacidade que Deus dá, ela é igual para todo mundo. Mas o que nos diferencia é a resposta que damos a essa fé. É a prática dessa fé. Lembre-se que a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Ela não produz nada. A fé sem obras é morte. Então o que faz a grande diferença na nossa vida é que se ouvimos e respondemos a essa fé. Lembra do Pedro? Do exemplo que eu dei? Trabalhei a noite inteira, nada pesquei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar rede, eu vou acreditar no que o Senhor falou. A minha razão diz que eu deveria ir para casa dormir, mas se o Senhor está dizendo que eu devo lançar rede, eu vou fazer o que o Senhor diz.
Eu acredito na tua palavra. E eu vou sair daqui com muito peixe dessa pescaria. E aí ele foi e obedeceu o Senhor. Ele creu no que Jesus falou. E por isso foi abençoado. O que nos diferencia é a prática dessa fé. Então existem pessoas que têm uma fé em Deus, pessoal. Está te faltando ousar acreditar que de verdade Deus não brincou com você quando falou no teu coração e produziu dentro de você uma confiança que você deveria sair de casa hoje, vir aqui hoje, e que Deus operaria na sua vida aqui hoje. Agora você não pode agora dar lugar ao capeta duvidando, deixando de crer, olhando para a circunstância e deixando a dúvida entrar dentro de você. Recuse isso. Tome uma posição, ouse acreditar, exerça a sua fé em Deus, pratique-a, coloque-a em prática. Amém, pessoal? Amém. Porque se você tem todos os ingredientes para fazer um bolo, mas não botar a mão na massa, não vai sair bolo nenhum. Não é verdade? Você tem os ingredientes, você tem a fé, meu querido. Mas você tem que exercitar essa fé. Se você não exercitá-la, ó, nada vai acontecer. Você já viu o missionário no programa mostrando, fazendo um corredor lá, a caminhada da fé? Já viu? Sim. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Já viu? E quantos começam andando de andador? Quantos começam andando de bengala? Quantos começam andando de muleta e vão caminhando? Ai, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E a pessoa está declarando, está declarando, está declarando. A missionária diz: olha, daqui a pouco, hora que você sentir, levanta a bengala. Hora que você sentir que é hora, levanta essa muleta, levanta esse andador, começa a andar mais firme, começa a levantar mais alto a sua perna. E daqui a pouco a pessoa bota a bengala nas costas, bota a manhã nas costas e sai andando. Agora pode correr, tem gente que sai correndo. Porque ele já tem um ingrediente para receber o milagre. Mas ele precisa exercitar essa fé, praticar essa fé. Sabe, a gente tem algo tão precioso na nossa vida. Essa fé, pessoal, a Bíblia diz assim, Jesus falou: se você tiver fé como um grão de mostarda. Eu já vi pessoas dizerem assim, do tamanho de um grão de mostarda. Não é o que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia não fala tamanho. A minha Bíblia diz como. Pode até ser que exista alguma tradução que fale tamanho. A corrigida diz como. A Bíblia diz: se tivermos fé como um grão de mostarda. Você conhece um grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda? Não é? É o tamanho do caroço de uma manga, não é? Não. Não? Ah, não? É o tamanho de quê? O tamanho do caroço de um limão? Aquele carocinho do limão? Não? Tamanho de quê, então? Ele é tão miudinho, quem não enxerga bem, não enxerga isso não. Ele é tão miudinho que eu costumo brincar que é o tamanho do olho do mosquito. Se você pegar o mosquito, dá uma olhadinha no olho dele, você vai ver que é o tamanho dele. É muito pequenininho. É o menor dos grãos que existem. Só que esse grão tão miudinho, preste atenção, ele contém nele todas as informações para gerar uma árvore. O grão de mostarda, quando plantado, torna-se uma árvore. Entenda isso. Jesus falou: se a tua fé for como um grão de mostarda. Ele está dizendo: ainda que você ajude um tamanho insignificante, se você a exercitar, você vai ver que ela vai gerar um milagre grande na tua vida. O que a gente precisa é praticar a fé. E tem gente que não anda praticando. Tem gente que está esperando. E que estou esperando com paciência no Senhor. Uma rede para deitar e ficar esperando.
Está cansado de ficar de outro jeito. Estou esperando que Deus me cure. Você lembra de um homem que ficou 38 anos do lado de um poço, diz a Bíblia, esperando que alguém colocasse dentro de um tanque para ser curado? Porque ele ouviu a história de que um anjo desceu do céu, mexia as águas e ele seria curado. Aquilo tudo era uma ficção, era uma história. Aquilo não era verdade. Nenhum anjo desceu do céu. Coitado do cara, ficou 38 anos esperando que alguém botasse ele dentro de um tanque para ser curado. É impressionante. Aí Jesus, quando chegou perto dele, viu o homem esperando 38 anos. Jesus chegou perto dele: você quer ser curado? Eu quero, mas ninguém me bota no tanque para ser curado. Levanta e anda, vamos embora. O homem levantou e saiu andando. Às vezes a gente está esperando. Como diz alguns, estou esperando com paciência no Senhor. Pastor, mas está na Bíblia. Mas você sabe o que é esperar com paciência no Senhor? Esperar com paciência no Senhor não é cruzar o braço e ficar esperando, não. Esperar, o que a Bíblia fala de esperar, está falando de criar a expectativa de que Deus virá o seu socorro, dele virá a sua ajuda. Não é ficar parado, é depositar a confiança que dele virá a ajuda que você precisa. Esperar em Deus é acreditar que é dele que você vai receber o que você precisa, e não cruzar braço, ficar esperando. Vai ficar esperando a vida inteira, não vai receber nada. A gente precisa exercitar a fé que Deus nos deu, senão não funciona, pessoal. Senão é uma fé morta, que não produz nada. Aí a pessoa diz: pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos, sabe? E nada acontece na minha vida. E vai continuar não acontecendo. Enquanto você não mudar a sua atitude, nada acontece. Uma vez um homem chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, que eu estou desempregado. Aí eu orei por ele, amarrei o demônio, repreendi, determinei a bênção dele. Maravilha. Semana que vem ele vem de novo com uma fila para eu atender. Pastor, ora por mim que eu estou desempregado. Não consigo nada. Amarrei o demônio, repreendi, Satanás, você tira a mão e tal. Na outra semana está de novo. O que aconteceu com você, rapaz? Na hora me deu um negócio assim: você foi procurar emprego aonde? Não fui em lugar nenhum, não. Eu quase bati nele. Mas você está de brincadeira comigo? Eu dei uma bronca nele. Eu falei: você está de brincadeira comigo? O senhor está me pedindo para orar por você, para Deus abrir uma porta de emprego? O senhor nem procurar emprego vai. O que você quer da vida? Você está brincando com a minha cara? Está achando que eu estou orando de brincadeira? Não estou entendendo você. Tem gente que está tão acomodada na vida, está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né? O que é isso? A pessoa não quer nada na vida. Não quer nada. A pessoa está esperando o quê? Tem um rapaz lá em Madureira, ele tem uma dificuldade mental, esse rapaz. Ele vivia na porta da igreja lá, pedindo para todo mundo para pagar vitamina para ele. Para todo mundo. Aí o pastor nosso falou assim para ele: até apelidando ele de vitamina. Todo dia de manhã ele estava lá na porta da igreja: paga a vitamina para mim, paga a vitamina para mim, todo dia. Chega, rapaz, todo dia, está pensando que a gente tem o nosso é capim? Todo dia você quer que pague vitamina para você? A gente não paga vitamina para a gente todo dia. Que negócio é esse? Rapaz, você tem que trabalhar. Aí, mas eu não sei o que fazer. Você vai vender bananada. A senhora sabe o que é, né? Tá certo. Vai vender bananada. Aí arrumamos um pacote de bananada para ele e fala o seguinte: você vai vender. E outra coisa, com o que você vender essa bananada, você tem que guardar o dinheiro para comprar outro pacote. Você vai lá no Mercadão, vai comprar outro pacote e vai vender de novo. O que sobrar você vai usar para você. Aí você toma suas vitaminas aí. Mas você tem que guardar o dinheiro para comprar outro pacote. Sabe o que esse homem faz hoje? Ontem mesmo ele estava lá na igreja, está lá direto. Ontem mesmo, deu dízimo, deu oferta. Isso ele já faz há bastante tempo. Nunca mais pediu nada para ninguém.
De vez em quando ele chega assim, ele senta, gosta de sentar na frente, aí ele mostra assim um saquinho de dinheiro assim. Aqui, pastor, ó. Tô cheio do dinheiro. Aí eu tiro uma onda, tô cheio do dinheiro. Desse jeito. Outro dia ele falou para mim assim, pastor, eu vou comprar uma fazenda para você. Eu falei, ô maravilha! Vai me dar uma fazenda de presente? Eu vou comprar uma fazenda para você. Ele tem alguma dificuldade mental. Mas o camarada agora se virando. Não depende de mais ninguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que acha que, eu tenho fé que um dia a minha vida vai melhorar. E não faz nada para ela melhorar, ela vai ficar pior cada vez mais. Você tem que acordar, pessoal. A fé que Deus nos deu, ela é igualmente preciosa. Mas quem é que está exercitando essa fé? Quem é que está usando essa fé? Pratique-a. Coloque em prática. Aí você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. Senão você é alguém que só recebe fé e nada faz com ela. Resultado, não produz nada. Aí vai ficar reclamando, porque o pastor, porque a igreja, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Meu amigo, a fé já veio no seu coração, a solução do seu problema já está em você. Você já recebeu o que você precisa. Exercite essa fé. Coloque em prática. Você vai ver Deus te curando, te libertando, te prosperando, te fazendo vencer. Pare de ser guiado por vista. Passe a agir, viver por fé. Você vai ver o poder de Deus entrando em ação na sua vida, mudando a tua história. Seja um servo de Deus de verdade, um praticante da palavra dele. Aí você vai ver o quanto Deus irá te honrar, o quanto Ele irá te abençoar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé todo mundo?